Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre colorindo com lápis de cor. Não estou conseguindo dar um título. Técnicas de uso do lápis de cor. Sobre pintá-la com lápis de cor. Tem alguma ideia? Eu sei o que eu quero falar, mas eu só não estou conseguindo com um título curto, porque, né? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre técnicas de pintura usando lápis de cor. Pô, mas aí você vai falar, pô Galo, eu tenho Procreate, eu tenho Tablet, eu tenho Autodesk Sketch Pro, eu tenho uma série de programas que eu posso fazer, desenhar, pintar e colorir sem precisar usar um lápis de cor. Tudo bem, nada contra, mas eu venho de uma geração que não tinha nada disso, né? E assim, eu particularmente não tenho nada contra. Eu acho até legal a pintura digital, a ilustração digital. Tem uma mesa digital que eu uso às vezes. Agora eu não uso tanto porque meu cachorro comeu a caneta e aí por enquanto eu não estou fazendo nada digital. Mas não há um limite e também não há uma regra para se desenhar e para pintar. Essa técnica de hoje que eu vou mostrar para vocês é uma técnica que eu uso há muito tempo. Não sei o nome dela porque eu acho que acabou surgindo de uma necessidade de conseguir pintar com lápis de cor. Lembrando que eu lembro de estar pintando com lápis de cor em 1994. Para vocês terem uma ideia, em 1994 basicamente não tinha nada de digital. Já tinha computadores, mas assim, a gente basicamente desenhava no Paint. A gente não tinha tanto recurso como a gente tem hoje, né? E aí de alguma forma a gente era forçado a trabalhar com o que a gente tinha, né? E eu lembro de fazer algumas charges usando lápis de cor. E aí foi nesse período que eu comecei a usar o lápis de cor dessa forma que eu vou mostrar para vocês. E eu espero que de alguma forma ajude, né? Alguns alunos meus da oficina estão falando que estão sem fazer nada, que estão meio que chateados com a pandemia. E essa técnica, se você tiver qualquer lápis de cor, é possível fazer e aplicar. E eu acredito que vai ajudar bastante aí, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu uso para pintar usando o lápis de cor. Mas primeiro eu queria mostrar um primeiro vídeo que mostra o degradê do preto, né, usando um lápis comum. Por que eu fiz esse vídeo aí? Para a gente entender que uma boa parte da aplicação do degradê usando o lápis de cor, ele se dá com o peso que você coloca no lápis, né? Com a força que você pinta, né? Então, por exemplo, nesse vídeo agora, eu fiz 4 testes, né? Bom, então, nesse primeiro vídeo aí, eu mostro o exemplo de degradê usando um lápis de grafite, né? No primeiro quadrado eu faço um degradê usando o HB, que é o lápis mais duro, né? Que é um lápis que não é tão macio, e quanto mais duro for o grafite do lápis, mais difícil a gente conseguir fazer um degradê suave, porque a mão também, de alguma forma, ela tem que ter um peso um pouco mais suave quando usa esse tipo de lápis. Então, esse primeiro quadrado eu uso o HB. No segundo quadrado eu uso um lápis um pouquinho mais mole, que é o 4B, e assim por diante. No terceiro quadrado eu uso o 6B e no quarto quadrado eu uso o 8B. Em tese, quanto mais mole é o grafite, de alguma forma mais fácil é de você fazer o degradê. No segundo desenho eu mostro a aplicação usando o lápis de cor, né? Nesse primeiro retângulo aí, ou nessa primeira barra, eu uso 6 cores quentes, que eu vou sobrepondo uma camada por cima da outra, começando pela mais escura e deixando as cores mais claras para o final. E a sobreposição final eu ainda aplico o branco para dar uma mesclada, né? Vocês vão perceber que o branco por cima vai deixar a cor um pouquinho mais opaca, quase com um tom pastel. Nessa segunda barra eu aplico as mesmas 6 cores quentes, mas aí eu substituo o branco pela cor mais clara dessas cores que eu escolhi, que é o rosa. E aí vocês acabam percebendo que o fato de ter usado um rosa, ele acaba ajudando a tornar esse degradê um pouco mais vivo. Na terceira barra eu uso 6 cores frias, né, que eu escolhi, começando pela cor mais escura.
e aí no final do processo eu aplico o branco. Vocês vão perceber que acontece a mesma coisa que aconteceu na barra número 1. A cor ela também fica ligeiramente opaca. Na quarta barra eu uso 6 cores frias, e aí em vez de usar o branco, né, eu uso o azul claro para mesclar as cores. Na quinta barra eu uso 8 cores que variam entre o amarelo e o marrom, começando pelos tons mais escuros de marrom, e aí eu finalizo com o amarelo, e depois, como última camada por cima de todos, eu jogo um amarelo. Na sexta barra eu só uso a caneta Bic. Vocês percebem que na hora que eu tô desenhando, né, eu tô fazendo a graduação de degradê, eu chego a apoiar com a mão esquerda o papel para que ele não levante, porque se o papel levanta enquanto eu tô fazendo o degradê, isso pode influenciar na tinta, no depósito da tinta no papel, e às vezes eu sempre deixo um papel do lado para ir tirando esse excesso de tinta do bico da caneta. Bom, nesse terceiro e último exercício, eu acabei fazendo a mesma aplicação de cores, só que em vez de usar as barras, né, verticais, eu acabei aplicando o degradê em círculos para dificultar um pouco mais, porque na verdade quando a gente está desenhando, você pode aplicar o degradê em várias direções, não apenas em uma, né? E você aplicando o degradê num círculo simula mais ou menos a dificuldade que a gente pode encontrar quando está pintando um desenho, né, de um desenho figurativo, como por exemplo esse desenho aqui que eu vou colocar aqui para vocês verem, que eu fiz acho que semana passada, que ele foi todo feito com lápis de cor. Então o que acontece aí nesse exemplo? No primeiro círculo eu uso as 8 cores, que são 8 cores mistas, né, entre amarelo e tom de marrom, e aí no final eu passo um amarelo em todo mundo por cima para dar uma uniformizada. No segundo círculo eu uso cores quentes, da mesma forma que eu tinha usado anteriormente, só que em vez do branco eu coloco só o rosa por cima para uniformizar. No terceiro círculo eu uso as cores frias, são 6 cores frias, mais um azul claro para uniformizar todo mundo. E no quarto e último círculo eu uso a caneta Bic para fazer o degradê. Então assim, pessoal, essa forma que eu tô passando para vocês de como pintar com lápis de cor, não é uma forma que eu inventei, é uma maneira que eu uso para pintar desde os meus mais ou menos 14 anos que eu pinto dessa forma. Não sei se existe um nome para essa técnica, né? Mas é uma técnica que pelo menos para mim funciona, né? Que é essa técnica da sobreposição das cores, né? E aí nesse vídeo de hoje eu mostro para vocês como que eu acabo usando o lápis de cor. Lembrando que esse lápis de cor que eu usei é um lápis de cor não aquarelável, é um lápis de cor comum. Eu acabei usando o lápis de cor da Faber-Castell, que é uma marca conhecida e que é de qualidade, né? Mas vocês podem usar qualquer outro lápis de cor aí que vocês tiverem com vocês, que eu acredito que o resultado vai ser bem parecido. O papel que eu estou usando é um Canson branco, né, com a gramatura de 200 gramas por metro quadrado, um papel um pouquinho grosso, e que é um papel bom até para desenhar com lápis de cor. Em tempos de pandemia, a gente sabe que a gente tem que, teoricamente, né, ficar em casa. Quem puder ficar em casa tem que ficar em casa, né? E o fato de ficar em casa faz com que a gente acabe optando por usar alguns outros materiais que não necessariamente a gente usaria na parede, né? O lápis de cor de alguma forma permite com que a gente não deixe de desenhar, ele ajuda a gente a não enferrujar. O lápis de cor é uma das ferramentas que a gente pode usar para fazer o desenho, e aí nesse vídeo eu estou mostrando como que eu particularmente uso ele para colorir. Se vocês pintam de uma forma diferente também, comentem também, vamos tentar de alguma forma ajudar todo mundo que desenha a saber de mais técnicas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e sigam-me nas redes sociais, sigam o perfil da Casa do Hip Hop, e é isso aí. Abraço a todos.